Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Arthur Resolve Exatas e a gente está aqui em mais um vídeo de demonstração. E hoje vai ser uma demonstração até especial, porque hoje é a demonstração do Teorema Fundamental do Cálculo, que relaciona aí a integral e a derivada, mostrando que elas têm uma relação de oposição. E para quem não conhece muito bem de cálculo, eu tenho aqui uma playlist com todos os vídeos de cálculo que eu fiz até agora, tem bastante vídeo de derivada. Eu faço a derivada de várias funções, tem um vídeo explicando derivada, tem um vídeo explicando integral. Então, para quem não conhece ainda desse mundo de cálculo, eu não recomendo ainda que você assista esse vídeo, porque esse vídeo vai precisar que você tenha noções de integral, derivada e limite, tá certo? Aí você fala, não, mas não tem vídeo de limite no seu canal. Beleza, não tem, mas o limite, ele não tem muito o que falar, porque é uma ideia mais intuitiva quando a gente vai aplicar nesse sentido aqui. Quando eu for fazer mais demonstrações sobre epsilons e deltas de limite, aí talvez exija um vídeo só disso, mas no momento eu não acho necessário. Então assiste lá os vídeos, tá bem legal, aí você vai conseguir entender isso daqui. E pra você que já viu tudo, já se inscreve aí no canal se você não está inscrito, porque a maior parte do pessoal que assiste meus vídeos não é inscrito, e isso é bem paia. Também deixa o like no vídeo, comenta, dá suas sugestões do que eu posso fazer, do que eu posso melhorar, porque eu sempre estou tentando inovar nesse canal. Eu já estou com mais de 20 vídeos, então a meta vai ser até o final do ano ter uns 100, sei lá. O máximo que eu puder fazer aqui, eu vou estar fazendo. E vai ter mais demonstrações bem legal. Porra, falei tudo errado aqui. Vai ter mais demonstrações que vão exigir muito mais do cálculo, vão exigir um cálculo mais complexo. Então é bom que você acompanhe a nossa saga de vídeos para você poder se inteirar sobre e conseguir acompanhar tudo. Então vamos lá. A demonstração do TFC começa com um plano cartesiano aqui que a gente vai definir uma função que eu vou chamar de fx, uma função qualquer. Uma função f qualquer. E eu vou delimitar um certo intervalo dela. Esse A, ele vai ser como se fosse o meu ponto inicial. E o B vai ser o meu ponto final que eu estou delimitando. Eu vou me basear totalmente nesses espaços aqui. Então, qual seria essa área aqui? Essa área seria justamente a área de B até A, certo? Da função f de x, correto? E eu vou chamar essa integral de A até B, dessa função de f de x, de A de x. Só que no caso, vai ser A de B, porque eu estou calculando até B. E essa função A, eu também vou definir que ela já começa a partir do ponto Azinho, beleza? Então, vamos definir dessa forma. A nossa função A, que é a função área, que eu estou definindo agora, vai ser a integral de f de x começando pelo ponto Azinho. Dadas essas noções, a gente pode agora fazer uma coisa bem legal. Vamos supor que eu demarco um ponto nessa reta x, nessa reta das abscissas, um ponto x qualquer. Poderia chamar de x1, qualquer, mas eu vou chamar de x só. Vou chamar ele só de x. E esse ponto x, no eixo das abscissas, qual vai ser a integral daqui? Vai ser exatamente a função a até x, então a de x. Também seria a integral de Azinho e x de f de x dx. Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Você vai já entender. Mas guarde isso em mente, essa área aqui. Agora, vamos supor que eu queira calcular... eu posso delimitar aqui um certo espaço. Vou chamar de dx, delta x, que é um intervalo em x. Eu quero calcular agora essa área aqui também, ó. Qual seria a área final? Seria azão de x mais delta x, correto? Isso aí eu acho que deu para entender. Mas e se eu quiser calcular só o intervalo de x e delta x, a área? Aí seria assim, ó. Seria azão de x mais delta x menos azão de x. Ou seja, seria essa área aqui toda menos essa daqui. E até aí tudo bem, eu acho que você entendeu isso aqui. É só pra gente construir a nossa ideia. Essa área aqui, ela vai ser justamente a integral
dessa função aqui nesses intervalos. Então, vai ser basicamente o ΔX. Eu quero que você guarde bem essas informações aqui. Não dessa integral, isso aqui é só curiosidade. Mas eu quero que você entenda essa região que a gente delimitou. Isso aqui é basicamente um retângulo. Isso aqui é um retângulo. A gente tem aqui... E justamente por a gente ter um retângulo, a gente consegue calcular a área desse retângulo sem necessariamente utilizar essa função, nem a integral aqui. Porque como é um retângulo, a gente consegue calcular apenas fazendo o produto da base pela altura. No entanto, nesse exemplo aqui, ele não está tão bom e ele não representa tão bem um retângulo com a altura sendo a função. Para quem já viu o vídeo integral. Então o que a gente pode fazer? A gente pode diminuir muito o tamanho desse retângulo, ou seja, diminuindo muito o ΔX, mas mantendo a altura até o teto da função. Porque aqui a gente vai ter, como tem a curvatura, a gente vai ter uma diferença nos pontos da nossa função. Então, um vai encostar aqui, o outro vai encostar mais em cima. E isso não é um retângulo. Mas se a gente diminuir bastante, a gente aproximar esses intervalos, eles vão praticamente encostar no mesmo ponto. Então a gente vai poder calcular como se fosse um retângulo. E qual seria a área desse retângulo, então, Arthur? Ela seria a altura da função f de x vezes o ΔX, ou seja, o intervalo infinitesimal em x, que vai diminuir muito. Que a gente vai, que seria a base no caso. A base vai tender a zero e o retângulo vai ficar bem fininho. Isso daqui também vai ser igual à área usando a nossa função que descreve a área, que vai ser A de x mais ΔX menos razão de x. E olha a mágica que vai acontecer agora. Observe bem essa mágica aqui, porque isso aqui é história sendo construída, tá? Isso aqui é... A gente está fazendo história. Você percebeu bem isso daqui, né? Tá te lembrando alguma coisa? Se não, eu tenho certeza que agora vai lembrar. Olha isso. f de x, e não é igual não, é aproximado, né? Porque a gente... Vamos supor que fosse um retângulo maior. f de x é aproximadamente razão de x mais ΔX menos razão de x sobre ΔX. Agora olhe isso. Observe. Tá vendo que tá aproximado porque a gente está considerando como se fosse um retângulo grande. Porque aí sim seria aproximado. Mas como é que a gente faz para transformar em igual? É só fazer o ΔX tender a zero. É tacar o limite. Que eu tinha dito antes, lembra? Aí a gente vai ter igual. Agora sim dá pra ver a semelhança. Se você ainda não viu, cara, eu vou te dizer agora, mas pra quem viu já tá percebendo aí a mágica acontecendo. Porque olha isso. Vai me dizer que isso não te lembra alguma coisa. É simplesmente a definição de derivada. Meu Deus. Isso é história, cara. Isso é história sendo construída. Isso aqui é o absolute cinema do cálculo. A gente literalmente provou que a função f de x é justamente a derivada da função área. Ou seja, o a' de x. Então quer dizer... Como assim, Arthur? O que isso significa? Isso significa, cara, que f, se a gente derivar o a, a gente encontra o f. Ou seja, a derivada da função área é f. Então, o que significa? Significa que se a gente integrar f, lembra que a gente integrava f e a gente achava a área? A gente achava a x. Se a gente deriva a x, a gente encontra o f. Então,
Escrevendo de uma forma rigorosa aqui, a de x vai ser igual à integral de f de x dx. Se a gente derivar em relação a x, ou seja, d de dx dessa integral, a gente encontra o que? A gente vai encontrar f. Porque a gente está derivando a, e a linha é igual a f. Então, cara, isso significa que a derivada e a integral são relações opostas. Se você deriva uma integral de uma função, você obtém aquela função. Isso aqui é incrível, cara. Isso aqui é majestoso. E a gente provou isso do zero aqui, usando conceitos de função básicos aqui. A gente usou. Você viu aqui nossa demonstração. Então, tá vendo que é bem simples, querendo ou não. Porque agora a gente consegue usar da derivada, que é muito mais simples de calcular, para achar a integral de uma função. Ou seja, fica mais ou menos nesse ciclo. F, vamos botar aqui F. F e A. Sendo que A é como se fosse o F é a derivada de A, entendeu? Então, fique pensando nisso. A gente deriva o A, a gente encontra o F. A gente integra o F, a gente encontra o A. Então, isso significa que são operações opostas. Se a gente fazer as duas de uma vez, a gente derivar a integral de f, a gente encontra o f. Então a gente provou. É isso, não tem mais o que fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima.